Qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O senhor limpas vai respeitar... e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, vamos respeitar os resultados. Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de 1 ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. O senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende disso? Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era: vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei: procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondi. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York mostra isso aí. Por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. No meu tempo não era centrão. Não existia centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido do centrão. Agora, o importante, Boni, nós estamos num governo sem corrupção. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia? Padrão a Tereza Cristina na agricultura, padrão Gilson Machado no turismo, uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo, padrão Onyx Lorenzoni, que eu considero como um coringa meu, padrão Braga Neto, que esteve na defesa, ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional,
Padrão atualmente é o ministro Juca, do Meio Ambiente. Então essas pessoas é que deram um impulsionamento ao governo. Estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para esse ministério. Os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esses problemas, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que vimos fazendo desde 2019. Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar ali a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal e a cada eu não tinha obrigação de entregar a fita. Entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da paz dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal dessa forma, como você está falando aí. Dificuldade de escolher um bom ministro da educação. Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu o habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né, que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora, veja só... Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, e se essa pessoa... Agora, nós começamos a investigar o caso dos pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da Educação. Acontece, é igual um casamento, muitas vezes. Mas o senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica? O ideal era não ter rotatividade. O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... que escândalo do MEC, Bonner? A saída do ministro... Mas a saída é escândalo, MEC? Não é escandaloso, candidato. Sim. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles... Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não, está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada. Com um trabalho nosso junto ao Parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX.
anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador, aos eleitores brasileiros.